Tá? Gurizada, o meu conteúdo, ele é sobre o treinamento do core. Primeiramente, eu quero agradecer o Nadir. Quanto tempo faz que tá na academia? Vai fazer 2 anos. Mais ou menos 2 anos atrás, quando ele é recente entrado e a Marina dava treinamento para ele, eu me lembro de conversar pela primeira vez com ele e perguntei o que ele estava achando do treinamento. E ele comentou assim para mim: cara, eu acho massa como é que tá tudo e tal, só tem uma coisa que eu gostaria de dar uma opinião, que eu acho que essa parte abdominal a gente tinha que dar uma revisada. Cara, isso faz então mais ou menos 2 anos atrás que tu comentou. E tudo que tu me comentou naquele momento, a partir do momento que eu fiz a minha revisão ali bibliográfica, comecei a pesquisar, eu encontrei e certifiquei tudo que tu falou. Então, tanto é que eu até te procurei até o Patrick, que eu já tinha conversado bastante também sobre essa parte, principalmente depois que eu descobri o problema da hérnia de disco, e tu também já teve, né? Então, eu quero dizer assim que, cara, tudo que tu me passou naquele momento, que então para mim era uma novidade, continua até hoje vivo e é praticamente que eu vou passar. Talvez para alguém isso também não seja tanta novidade, mas eu confesso que para mim foi um baita aprendizado. E eu acredito que para todos vocês pesquisar algum conteúdo desse, de alguma forma abriu algum insight. Então assim, o que eu procurei me ater de uma forma geral? Passar fundamentos básicos e pelo menos 2 sacadas que eu acredito que mudaram para mim e penso que vai mudar para vocês no dia a dia também em relação ao core. A como vocês podem explorar o treinamento de core no dia a dia de vocês. Ou principalmente a equívocos, muitas vezes que a gente vê, equívocos que antes não eram equívocos, né? Então é o seguinte, galera, primeiro de tudo, o que é core? Tradução literal da palavra, core, núcleo, centro gravitacional. Então tá ligado a tudo aquilo que remete ao nosso centro da gravidade, que gera a nossa estabilidade, tá? Aqui eu coloquei algumas referências, depois eu até vou passar o PDF para vocês, eu grifei a parte que eu julgo a mais importante, que eu achei interessante, que o centro do nosso corpo ele é constituído basicamente por uma cintura muscular. Imagine aquele cinturão que a gente usa para fazer um exercício e tudo mais, para dar aquele suporte. Aquele cinturão, agora imagine que vocês têm um músculo por debaixo daqueles músculos principais, que são o reto abdominal, o oblíquo e tudo mais, que é o transverso, que ele é basicamente um cinturão de músculo que vocês têm. Só que ele basicamente é ativado somente através da respiração. Então, se vocês fizerem uma respiração específica, que eu inclusive vou passar depois para vocês, vocês vão conseguir ativar esse cinturão muscular, que é o transverso abdominal, e utilizar ele para treinar de forma direta e indireta ao longo do treino, tá? Então, aqui eu grifei algumas partes que eu achei relevante, que é a cinta muscular que trabalha para estabilizar a coluna vertebral e o tronco, tá? Também a questão da zona de potência do corpo, que o nosso core, ele é a nossa estabilidade. Então, o que acontece? Todos os nossos movimentos eles são gerados a partir do core, quer a gente queira, quer não. Então, principalmente os de potência. Imagina assim, que vocês vão dar um chute no futebol. E cara, se tu for dar um chute e tu tiver com os 2 pés desapoiados, sem encostar no chão, esse chute vai sair fraco ou vai sair forte? Ele provavelmente vai sair mais fraco do que o normal. Agora, se vocês estiverem com o apoio já do pé esquerdo e vai estar com a direita, vai sair bem mais forte, certo? Agora, se vocês estiverem com o core ativado e utilizando ele a favor, ele vai sair ainda mais, com ainda mais potência, justamente porque o core gera essa estabilidade, essa base inicial para gerar movimentos de potência, tá? Então, basicamente, isso é uma base do que é o core. Então, botei aqui também outro que eu achei interessante, que ele proporcionar aos indivíduos a questão da força, potência e controle neuromuscular, que foi basicamente o que eu falei para vocês agora. Por que treinar o core? Eu tinha encontrado esses dados há um tempo atrás, inclusive eu tinha gravado um vídeo e falei sobre isso e depois eu não achava mais esse conteúdo. Aí agora nessa pesquisa eu reencontrei, até pela Organização Mundial de Saúde, e também tem mais umas referências que mostram que ao longo da vida, cerca de 80% ou até 85% das pessoas vão ter algum problema relacionado à coluna lombar ou lombalgias, dores álgicas, enfim, quer queira, quer não também. Então, cara, a chance é que 80% de nós aqui vamos ter algum problema em algum momento da vida. O que vai mudar? Se vai ser mais cedo, se vai ser mais tarde, fatores hereditários, enfim. E o core, ele é o principal agente para nós neutralizar esse problema futuramente. E ele que vai trabalhar principalmente, não só na prevenção, mas principalmente no fortalecimento e nos colocar num desempenho maior. Qual é o motivo que leva essas pessoas a virem a ter algum problema de lombalgia, algum problema de discopatia? A grande maioria, pelo que os estudos mostram, cerca de superior a 90%, 93%, apontam que a falta de uso, desuso
Ou seja, o sedentarismo e a postura inadequada são os dois principais fatores que levam a lombalgia, as dores musculares nessa região. Então, o desenvolvimento dessa região se torna imprescindível. Saiu meio defeito essa palavra. Galera, aqui músculos envolvidos. Eu coloquei mais de um termo geral, são 29 pares de músculos que estão envolvidos no treinamento core. Se a gente dividir em 3 grandes grupos, basicamente são abdômen, lombar e glúteos, tá? Então, toda essa região que envolve esse nosso centro gravitacional está ligado a esses músculos. Eu achei legal essa imagem que ela evidencia bem a região que a gente realmente trabalha no core. E muitas vezes eu percebo que muitas pessoas acreditam ainda que só o abdômen está relacionado, mas na verdade é toda essa composição muscular. Se for dividir, são 4 camadas só na região abdominal que está ligada desde os músculos mais superficiais até os músculos mais profundos. E então, um detalhe que é relevante nessa questão das camadas musculares é o seguinte, que as camadas mais profundas, elas estão mais ligadas à estabilidade básica do corpo. Por exemplo, quando vocês estão lá fazendo uma prancha ou fazendo um trabalho de estabilidade simples, sem sobrecarga externa, utilizar membros para executar um movimento, vocês estão basicamente trabalhando nas camadas mais profundas. Agora, a partir do momento que tu começa a fazer um treino, por exemplo, uma remadinha no cross ali que a gente usa às vezes, estabilizando só a postura e fazendo movimento para estabilizar o core indiretamente, a gente está trabalhando mais os músculos superficiais. A gente tem uma ativação maior do reto abdominal, do oblíquo, desses músculos mais superficiais que são os que aparecem mais esteticamente. Quando tu vai montar um treino para uma pessoa que precisa de um fortalecimento de core, de eretores de coluna e tudo mais por algum motivo, é interessante dentro do treino sair um pouco daquela composição natural de manter a pessoa estável no equipamento, e sim procurar focar, ao invés de priorizar o treinamento de força diretamente, priorizar essa estabilidade. E o treinamento de força, claro, vai ficar em segundo plano. Tudo é questão de prioridade, para saber se a pessoa está nesse momento ou não, e cada um vai eleger isso. Como testar a força do core, a resistência do core? Até então, para mim, era uma coisa natural e eu não imaginava ainda que tivesse testes específicos para fazer isso. Tem um teste que eu achei bem legal, que é o teste Mackenzie, que ele mede a resistência do core em 8 níveis. É um teste que dura no máximo 3 minutinhos. Eu não sei se alguém aqui fez, levanta a mão aí, esse teste. Alguém já ouviu falar desse teste? Levanta a mão. Não? Pô, então eu estou passando alguma coisa massa para vocês. Então assim, eu não sabia desse teste também. Eu tinha feito ele um tempo atrás, mas eu não sabia que ele era um teste, tá? Então o que acontece? Eu vou mostrar, e tem o teste Kendall também, eu vou mostrar o de Mackenzie. O teste de Kendall é um teste mais de força, mas ele é um teste que daqui a pouco ele entra mais na nossa rotina até do personalizado. Embora ele seja um teste simples, ele exige um pouco mais de feeling do profissional, que tu vai colocar o aluno numa postura específica, que normalmente ele vai ficar em decúbito dorsal, vai levantar as pernas e ele vai ter que segurar o apoio, estabilizando a lombar no solo. E a partir do momento que ele perde o contato da lombar com o solo, tu vai medir a angulação onde ele perdeu o contato para ver como é que está a capacidade de força gerada por ângulo de movimento e tudo mais, tá? Então assim, esse é o teste Kendall, tá? O de Mackenzie, ele está aqui, bem estruturado de forma bem simples. Se tivesse tempo, dava para pegar um voluntário para fazer, porque eu já virei esse teste aqui, então não ia ter graça. Mas assim, galera, o que é? Ele é dividido em 8 fases, tá? Vamos supor que o Thiagão vai fazer o teste, tá? A fase 1 para o Thiagão é fazer a pranchinha normal, tá? 60 segundos. Aí ele vai continuar nesse movimento, porém, seguiu a prancha 60 segundos, dos 60 até os 75 segundos, ele vai levantar a perna direita. Aí ele já está no segundo estágio do teste, ou seja, ele passou para a segunda fase. Depois, ele vai baixar em 15 segundos e vai subir à esquerda. Terceiro estágio do teste. Depois, ele vai baixar a perna, mais 15 segundos, vai subir o braço direito. Depois, o braço esquerdo. Aí, acho que eu botei errado aqui, mas por fim, aí depois ele vai para o 7º e 8º estágio, ele vai botar braço direito, perna esquerda, braço esquerdo, perna direita. Sim, a sacada monstro, inclusive o Nadir deu uma upada nela para mim, que é a questão da manobra respiratória bracing. Quem já ouviu falar do bracing, levanta a mão, só para nós ter uma ideia. Quem nunca ouviu falar, não tem nem ideia do que se trata. Galera, assim, isso aqui é o que muda o jogo, tá? Porque assim, se a gente parar para pensar e pegar o que realmente é o essencial dessa questão do core é a respiração.
Se tu não respirar corretamente, tu não está trabalhando teu core, tu está de alguma forma pegando aquela musculatura ali de forma aleatória. Mas se tu quiser trabalhar de forma voluntária e direta o core, tu precisa controlar a respiração de uma forma intencional. E para isso existe uma manobra respiratória, existem outras duas que são o vácuo e o howling também, que eu não aprofundei muito. Eu preferi focar no bracing, que ele estava mais ligado ao core. Então, o bracing, ele é basicamente o seguinte, ó, toda vez, cara, se eu conseguir desenhar, eu sou um fenômeno. Mas toda vez que tu vai respirar, que tu puxa a respiração, vai acontecer isso. Imagina que isso aqui é o tórax, tá? Aqui o tórax, aqui é o peitinho do Thiagão, tá? E o que vai acontecer? Quando ele encher o abdômen de ar, ele tem que ser uma respiração mais diafragmática, não é aquela região, aquela respiração mais torácica, tá? As costelas dele, elas vão se abrir, elas vão ficar mais evidentes aqui quando ele estiver puxando o ar, certo? Agora, quando ele soltar o ar, o que vai acontecer com as costelas? Elas vão começar a fechar. Quando ele está com a costela fechada, ele vai ter que manter essa contração para fechar as costelas e seguir respirando com essa contração voluntária. Resumindo isso, é o bracing. Porque quem faz esse movimento de sustentar as costelas fechadinhas lá embaixo e fechar esse cinturão muscular que é o transverso abdominal, é essa manobra respiratória, é através da respiração. Aí, pelo que eu vi também, essas outras manobras, como o vácuo, eles têm outras finalidades, inclusive que está ligado para os fisiculturistas, têm usado muito para afinar a cintura. Aí eu não sei até que ponto isso realmente é relevante, não fui a fundo nisso. Mas em relação ao bracing, vale muito a pena, galera. Assim, ó, aquele aluno, o Lucas, inclusive, nós estava treinando e a gente estava tentando controlar um pouco a respiração, mas, claro, ainda controlava de uma forma de estabilizar, mas sem entender ainda uma técnica mais avançada. E eu acredito, assim, ó, que tanto a questão do teste de resistência do core, a manobra respiratória do bracing e o fato de vocês ensinarem os alunos a fazer um treino de core, não só ele de forma direta lá na prancha, como indireta através dos próprios exercícios, essas 3 sacadas aí eu acho que vale a pena a gente carregar para o nosso dia a dia e não virar só fumaça a apresentação que eu passei para vocês. Beleza? Agradeço.